esposa para estar vindo aqui no mês de outubro, né, em obediência ao Outubro Rosa. Na nossa igreja, as mulheres que ministram todos os domingos, né? No domingo passado foi a Pamela, hoje é a minha esposa. Que mulher linda, gente, olha, é linda, né? Vou falar, calma. Domingo que vem teremos outra mulher, no último também, né, que estarão aqui, né, Isa? E eu queria, como sacerdote na vida dela, eu queria te convidar a fechar seus olhos, estaremos orando por ela, para este momento, amém? Senhor, eu glorifico o teu nome, Pai, e como sacerdote da minha casa, do meu lar, eu abençoo a minha esposa neste momento. Que as palavras que vão sair da boca dela, Senhor, sejam vindas do céu, do trono dos céus, Jesus. Espírito Santo, que todo nervosismo, Pai, tudo aquilo que o inimigo tentou durante esses dias lançar contra ela, neste momento caia por terra em nome de Jesus. Assim como ela é na minha vida, na minha casa e para os meus filhos uma bênção, eu tenho certeza, eu quero declarar que ela será uma bênção nessa noite, ó Pai, para a vida de todos nós que estamos aqui. Usa a tua filha em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Não preciso falar que eu estou nervosa. Mas obedecer ao Senhor nos custa muitas coisas, né? E nós estamos aqui neste propósito. Eu queria convidar você a se colocar de pé e abrir as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Amém? Vamos lá. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes, ele passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Um dia ela disse ao seu marido: "Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali." Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então Geazi, seu servo, disse a Geazi: "Vá e chama a esta sunamita." Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que disse a ela: "A senhora não tem nos tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou comandante do exército?" Ela havia respondido: "Eu estou bem, vivendo no meio do meu povo." Então o profeta perguntou a Geazi: "O que se pode fazer por ela?" Geazi respondeu: "Ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho." E ele disse: "Vá e chama." E ele a chamou, e ela se pôs mais uma vez à porta. Então o profeta disse à mulher: "Por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços." E ela disse: "Não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a sua serva." A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. Amém? Pode se assentar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor conduza este momento com as tuas direções, com a tua graça e com a tua unção e misericórdia sobre as nossas vidas. Fica conosco nesta noite, é tudo que pedimos, Jesus. Amém. Irmãos, durante toda essa semana,
na verdade, o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração sobre esta palavra. E quando o pastor, lançou o desafio, eu mandei mensagem para ele. Falei, pastor, eu não vou, eu tenho medo. E ele ignorou minha mensagem. Ele falou comigo sobre outras coisas e não respondeu a minha mensagem. E eu falei com meu esposo, eu falei, amor, o que eu vou fazer agora? O pastor me colocou para ministrar. Eu não vou, eu tenho medo. E eu já mandei mensagem para ele. Ele falou, vai lá e apaga a mensagem. Eu falei, não, mas ele já viu a mensagem. E ele me ignorou. E aí, eu fiquei perguntando ao Senhor o que eu falaria nesta noite. E durante toda a semana, o Senhor ministrando essa palavra no meu coração, e como outras vezes já aconteceram, poucas, mas outras vezes aconteceram, de o Senhor mudar todo o percurso da mensagem. Mas essa palavra queimava no meu coração de uma forma que era incontrolável. E aí, como vocês sabem, essa mulher sunamita, ela era da cidade de Sunem. Nós não sabemos o nome dela, né? Ela era sunamita porque ela morava nessa cidade. E uma das coisas que o Senhor, Ele trouxe ao meu coração, quando essa mulher, ela, por muito bem-sucedida, ela dizia para o seu marido que queria fazer um quarto para aquele profeta passar na casa dela, e passar os dias ali, porque ele sempre passava ali, me traz, na verdade me remete ao significado de honra, porque ela acreditava no Deus que aquele profeta carregava. E como uma mulher sábia, também se colocou no lugar de falar com o seu esposo, mas de fazer um quarto fora da sua casa, porém colado na parede dela. E ali, aquele profeta, como nós lemos aqui, ele foi muito ousado. E como nós falamos muito sobre honra, ele perguntou a ela o que ela precisava. Talvez nós, hoje, se recebêssemos um profeta na nossa casa, sentaríamos com ele e fazia uma lista, né? Estou precisando disso, estou precisando daquilo. Ela era bem-sucedida. E ela dizia que ela não precisava, que estava tudo bem com ela. Só que Geazi era daquelas velhinhas fofoqueiras que sabia da vida das pessoas. E até chamou o marido da mulher de velho, né? Foi até ousado. E disse, olha, tem uma coisa que ela não tem. Ela não tem filhos. E o marido dela é velho. E rapidamente Eliseu, então chama ela aqui. E logo ele foi e profetizou sobre a vida dela um filho. Mas eu imagino que essa mulher, por muitas vezes, ela já recebeu profetas ali. Muitas vezes, vários profetas passaram na casa dela e se aproveitaram do cuidado que ela tinha e tentava adivinhar também o que ela não teria mais, ou o que ela queria ter, o desejo do coração dela. Tanto que ela diz, não, meu Senhor, por favor, não minta para a sua serva. Ela estava desacreditada, talvez. Era a única coisa, era o único lugar que a fé dela se abalava, acredito eu. Mas ainda existe aquela fé que a palavra do Senhor diz, se você tiver fé como um grão de mostarda. E nós já participamos de cultos aqui, na verdade no Jockey, onde o pastor, ele nos deu o grãozinho de mostarda para nós entendermos a dimensão, o tamanho do que Deus, ele proporciona para a gente quando nós nos colocamos em fé. E nisso, eu acredito que o coração dela ainda queimava por aquilo. E o Senhor deu aquilo que o profeta
falou sobre o coração dela. Ela acreditou e recebeu aquela palavra. Mais à frente, no versículo 17, diz: a mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. No 18, o menino cresceu e um certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros, e de repente ele disse ao pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então o pai disse aos seus servos: leve-o para a mãe. Estratégia de pai, né? A mãe que resolve tudo. E glória a Deus, isso aí. E aí ele foi. Não estou menosprezando os pais, gente, mas vocês sabem, né, que a gente tem um negócio diferente. O nosso propósito é diferente de vocês. E aí ele levou, o servo, né, levou para a mãe aquele menino, e ele ficou ali no decorrer da palavra. Eu estou fazendo resumidamente. Ele levou o filho para a mãe, ela colocou ele sobre os seus joelhos, no seu colo, claro, e meio-dia ele veio a falecer. Ela rapidamente continuou chamando seus servos e disse que queria encontrar com o profeta. Nas nossas vidas, muitas vezes nós recebemos profecias, nós recebemos palavras, e quando não dá certo, nós questionamos a Deus ou contamos para os outros. Essa mulher, ela nos ensina que o percurso em que ela foi atrás do profeta, ela foi o tempo todo calada. Ela não anunciou a morte do filho dela. E existem muitas situações das nossas vidas que nós estamos enfrentando, ou que até iremos enfrentar, que nós esquecemos da sabedoria do alto e usamos as nossas emoções de desespero para controlar toda a situação. E agora, eu entro numa parte da minha vida. Há um ano atrás, eu vou tirar o sapato porque eu tenho o costume de subir no púlpito sem sapato. E eu tô inchadinha, então não tô aguentando. Mas, há um ano atrás, em agosto do ano passado, eu sofri a morte da minha família. Eu disse que eu não queria mais e que para mim já estava suficiente tudo que eu tinha enfrentado. Porque eu estava dentro da igreja, eu estava fazendo tudo dentro da igreja, e por que na minha casa acontecia aquelas coisas? E aí, um dia eu tomei coragem e tirei os meus filhos de dentro de casa, liguei para o meu pai e disse: pai, vem me buscar, por favor, eu preciso ir embora. Estava em um estágio também de depressão, e depois que eu fui entender isso, e quando eu falei para os meus pais que eu iria embora, o meu pai, ele não me questionou o porquê que eu estava fazendo aquilo. Ele apenas foi e me buscou. No meio do caminho que eu estava indo para a casa dos meus pais, existia uma música, um louvor do Leandro Borges e Anderson Freire que eu nunca tinha ouvido na vida. E no meio do caminho, o meu pai, ele dizia palavras de afirmação para mim. Que eu não estaria sozinha, que eu não ficaria sozinha, que os meus filhos não ficariam sozinhos, e que a minha casa era um lugar que Deus iria restaurar. E naquele momento eu pensava comigo: coitado, ele não sabe, como diz lá fora, né? Ele não sabe dar missa um terço, Deus. Está tão difícil para mim, Senhor. E aí
quando começa o louvor do Leandro Borges dizendo: você não é o que dizem sobre você, você não é o que pensam sobre você, você tem um pai que te ama, que te abraça e que te consola. E aí atrás do meu pai, né, eu chorando muito, os meus filhos ali no meu colo. E eu fui para a casa dos meus pais. No momento a gente estava vivendo um desafio muito grande no nosso casamento. E eu lembro que naquele momento meu esposo ele ficou muito desesperado porque ele chegou em casa e não tinha ninguém. Eu não avisei que eu ia sair de casa. E eu lembro que ele mandava uma mensagem para mim dizendo que acabou para mim, acabou a minha vida. Cheguei na minha casa e está tudo vazio. Na verdade, ele não mandou essa mensagem para mim, perdão, ele mandou para o meu pai. E aí, eu decretei a morte do meu filho. Eu não fui sábia como a sunamita. Dos meus filhos, não, da minha família. No meio do trajeto, existiam pessoas que eram muito próximas de mim e que diziam: você está certa, você precisa fazer isso. Poucas delas. Mas existiam 4 do outro lado que dizia: eu acredito na restituição do seu casamento. Eu acredito que Deus ele vai restituir seu casamento. E essas 4 pessoas a gente sabe que nada mais, nada menos que são os nossos pais. E aí fui ajudada por algumas pessoas nesse período. O meu esposo ele tentava de todas as formas falar comigo e eu não queria falar. Quando um dia eu começo a falar com uma amiga e ela disse: você está certa, você não vai voltar mais para casa, eu quero a sua felicidade, você é uma pessoa triste. E aí eu comecei a trazer essas interrogações para o meu coração. Será mesmo que eu sou triste? Eu não sou essa pessoa dentro da igreja e nem dentro de casa. O que está acontecendo comigo? E num dia ordinário, num sábado, eu fui fazer as unhas e a minha manicure, ela me conhecia há pouquíssimo tempo. Ela estava enfrentando a mesma situação que a minha. E a gente sabe que as mulheres sabem que muitas vezes a manicure vira psicóloga. Ela olhou para mim e falou assim: nós vamos para o monte amanhã, 2h da tarde. Eu, meu Deus, 2h da tarde, sol quente. Falei: vou nada. Aí ela: você vai, nem que eu tenha que ir lá na porta da sua casa para te buscar. Aí eu: tá bom. Falei com os meus pais, que aí eu voltei a ser a menina dos meus pais. Falei: pai, você fica com as crianças para mim, eu preciso ir no monte e tal. Ele: sim. Subi ao monte, sentei, tenho as fotos no meu celular, não deu tempo para organizar, para colocar aqui. E quando eu subo ao monte, sem nenhuma expectativa, eu sentei ao lado de uma árvore que estava completamente seca. A terra estava seca, muito vento e poeira nos meus olhos. E aí, lá no fundo, no meio de um mato, vi uma voz cantando: eu sou teu pai. E o monte estava cheio de gente esse horário, eu não sabia que as pessoas iam para o monte nesse horário. Estava lotado, muitas pessoas orando de um lado para o outro, porque lá era muito aberto. A minha audição só ia diretamente na voz dessa pessoa. E aí começava a cantar, eu nunca tinha escutado aquele louvor. E fiquei: meu Deus, fui colocar no meu celular tinha acabado a internet. Falei: poxa, queria ouvir de novo. Aí ela começou a cantar de novo. Eu falei: Jesus, é sério isso? E eu ouvi uma voz mansa e suave dizendo assim: olha para a árvore. Eu falei: olhar para a árvore? Mas não tem nada ali. E quando eu olhei para a árvore, tinha uma folhinha, verdinha, naquele monte de galho. Aí eu: meu Deus, uma folha.
E a palavra que vinha ao meu coração é: ao cheiro das águas, ela voltará a viver. E eu falei: Senhor, mas é impossível. Eu já tomei minha decisão, eu fiz o que eu mais temia, eu saí de casa. Acabou para mim. Acabou para minha casa. Eu vou reconstruir a minha vida sozinha. E quando pensa que não, passou alguns minutos, eu comecei a orar e pedindo uma palavra ao Senhor, e não vi uma palavra, vi umas palavras muito diferentes daquilo que eu achava que iria chegar para mim. Veio uma mulher deste tamanho, com uma outra mulher do lado, e ela dizia assim para mim: filha, o Senhor me mandou travar uma guerra junto com você. E eu não sei do que eu estou falando, mas Ele pediu que a partir de hoje fizéssemos 7 dias nesse monte, 2 horas da tarde. E eu não sei o que você está passando. Eu vou estar aqui te esperando. Se você vier, amém. Se você não vier, eu vou estar aqui. E eu, completamente abalada com a situação, né? E querendo muito que Deus falasse comigo. Eu falei: claro que eu venho. E depois nós nos unimos, oramos juntos. E o Senhor falou muito sobre a restauração da minha família. E assim como a sunamita, ela foi até o Monte Carmelo, atrás de Eliseu, atrás do profeta Eliseu. Quando ela chegou lá, ela dá de cara com Geazi. E ele fala: vai tudo bem? Ela disse: vai tudo bem, mas eu quero falar com o profeta. E nesse ponto, eu fiz como a sunamita. Quando eu cheguei ao monte, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu falei: o Senhor não me prometeu? O Senhor falou que ia me dar uma família? Eu não te pedi nada, não. Foi exatamente o que essa mulher fez. Ela foi até o profeta com tanta ousadia e disse: eu não te pedi nada. Você que profetizou na minha vida. E ainda assim, a palavra mágica não saiu da boca dela, que o filho dela estava morto. E nesse momento que essa irmã, essa profetisa do Senhor veio ao meu encontro, eu também não falei nada com ela do que estava acontecendo. Mas jamais eu pensei nessa palavra. E, hoje, e no meio do decorrer dessa semana, o Senhor começou a falar comigo: você não fez como a sunamita em algumas partes, mas em outra você não precisou falar. E nós vemos que aqui para baixo, no versículo 27, a sunamita, ela se joga aos pés do profeta e Geazi tenta arrancá-la dali pelo desespero dela. Mas Eliseu disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim. Isso quer dizer que o Senhor não revelou a ele o que tinha acontecido com o filho dela. E da mesma forma aconteceu comigo. O Senhor não revelou àquela profetisa o que tinha acontecido com a minha casa. Mas ela falou: eu vou travar essa guerra com você. Ela se dispôs a fazer isso. E o que foi incrível para mim, hoje, ainda mais mergulhada nessa palavra, foi assim que, em qual lugar eu coloquei Deus? Lá no começo da palavra. Eu coloquei Ele como hóspede ou como visita na minha casa? Porque se Ele tivesse como hóspede na minha casa, assim como Eliseu estava na casa dela, ela fez tudo exatamente com sabedoria. E existem momentos na nossa vida que nós colocamos Deus como visitantes. Participa das coisas boas, ou às vezes, quando está muito bom, a gente coloca Deus para fora. Não, você fica aí fora rapidinho, porque está muito bom aqui. E aí quando
as coisas apertarem, eu te chamo de volta. E o que Deus ele está pedindo de nós todos os dias é que nós convidamos Ele para entrar, ficar, morar e não sair mais de lá. Assim como ela fez com Eliseu. Ela sabia que ele passava ali todos os dias, ele se alimentava na casa dela, mas ela falou, vamos fazer um quarto para ele? Acredito eu que, como eu falei antes, ela já tinha recebido tantos profetas ali, mas o coração dela não queimou tanto quanto sobre a vida desse profeta. E o Senhor, Ele nos chama nesta noite para este lugar. Um lugar de chamar ao Senhor, não só aqui no culto, mas em todo momento como um hóspede querido à casa dele. Quando eu fui fazendo o propósito no monte, tinha dias que eu limpava a casa da minha mãe correndo. Quando dava 1h40, a irmã já mandava mensagem, estou subindo. Falei, estou indo também. Parecia não, acredito que Deus nos testa nesse período, né? Muito mais. Porque aquele sol rachando, e eu, meu Deus, que sol é esse? Senhor, tem misericórdia. Falei, Senhor, é porque eu acredito muito no meu casamento, Senhor. E eu sei que o Senhor vai restaurar. Lá no fundo existia uma fé como um grão de mostarda. E eu disse ao Senhor, falei, eu estou indo, Deus. O resto é contigo. Quando deu numa segunda-feira, numa segunda-feira à tarde, nós conversamos e eu decidi voltar para casa. Quando eu volto para casa, eu não me sinto bem dentro da minha casa. Começo a sentir ânsias de vômito, começo a sentir medo de ficar só e os meus filhos sozinhos. E aí acontece mais uma situação que me deixa pior do que eu já estava. E aí eu chamo meu pai de novo. Vem, que eu não quero ficar mais, agora de verdade. Voltei para casa dos meus pais. Uma das coisas que eu ouvi da minha mãe, que naquele momento não era o que eu precisava, mas eu entendi o coração dela, a preocupação. E ela dizia assim, agora você vai ter que trabalhar mais um pouquinho, hein? Porque chegou mais 4 boquinhas. E o meu pai ficava assim, Deus não deixou faltar até agora, não é agora que Ele vai deixar faltar. Nós temos esperança no Senhor. E aquilo mexeu muito comigo. E foram passando os dias, eu voltei ao monte, continuei o propósito, e Deus falando sobre restauração, Deus falando sobre restauração. Até que num domingo, o meu esposo, ele me manda mensagem e diz assim, hoje nós vamos na Nova Vida. Aí eu falei, tá, você vai passar aqui para me buscar? Ele, sim. Arrumei as crianças, as roupas não cabiam neles. A minha roupa não ficava boa e aquela coisa, eu falei, não vou. Ele ficou esperando, entramos dentro do carro e o Senhor usa o pastor Álvaro para dar uma palavra muito forte sobre restauração, sobre as dores da nossa alma. E a gente ali, chegamos perto da hora da palavra e o Senhor foi ministrando o nosso coração, e logo que Ele chamou para vir à frente, para receber oração, meu esposo foi o primeiro e eu fui atrás. E eu comecei a interceder, porque naquele momento eu não estava me sentindo uma super heroína, mas eu me sentia forte em Deus, de ser o sustento dele naquele momento. E ele não estava num momento legal. E eu comecei a orar, Senhor, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode tratar todas as nossas dores, os nossos erros, os nossos caráter. E eu creio que o Senhor mudará esse quadro. Mas eu só volto quando eu ver que o Senhor está fazendo algo. Logo, eu vim à frente, orei,
Voltamos para casa, mas não voltamos, ele voltou sozinho para casa. E a gente conversou muito pela madrugada, mas sim, brigamos de novo. O inimigo nos atacou de forma muito forte. E quando eram 6 horas da manhã, eu levantei, que eu já não conseguia dormir. Uma pessoa disse para mim, Ariadne, existe um projeto que eles ajudam casais. Você vai mandar mensagem para esse pastor e ele vai te responder rapidamente, pode ter certeza. E eu mandei a mensagem para o pastor Pedro Noia. E ele falou, filha, eu vou te mandar o contato de um casal que é bênção nas nossas vidas. Eles trabalham no projeto aqui, ele vai ajudar vocês. Você quer? Eu falei, claro. Entrei em contato com eles no mesmo dia, mesmo cedo. Eles me responderam. Nós marcamos para o outro dia, que é o Rogério e a Sueli. Eles já estiveram na nossa igreja do Jockey. E eles se dispuseram a nos ajudar. Nós fomos fortemente cuidados, confrontados, mas muito cuidados através da vida deles pelo Espírito Santo. Nesse período, ela olhou para mim e disse, Ariadne, não vai dar para você ficar mais na casa dos seus pais. Se é isso que você quer, vocês precisam voltar para casa. Só que antes de tudo acontecer, nós já tínhamos um projeto de vir para Vila Velha. E eu falo assim, irmãos, Deus não queria que acontecesse isso na nossa casa. Deus nunca quer que aconteça o pior conosco. Mas existem coisas que Ele permite, porque nós buscamos isso. Há uma permissão depois da nossa busca, do nosso desejo. E eu voltei para casa, a gente ficou orando, pedindo a Deus uma casa. Achamos uma casa próximo dos meus pais, um pouco mais para baixo. E vamos nos mudar. Vamos nos mudar e o Senhor vai dar direção. Não tínhamos R$1 no bolso. Deus fez algo assim, muito sobrenatural. Quando nos mudamos, foi na época da festa da igreja. Lá no ano passado. Foi 7 de outubro, né? E aí, nós não conseguimos ir na festa da igreja, passou 2 semanas, começaram o propósito de outubro rosa, com as mulheres. Chego na igreja, posso falar? Endemoniada. Nós tivemos uma briga muito feia antes de sair de casa, e eu falei, eu não vou na igreja hoje. Eu não quero estar na igreja, eu preciso de tempo. E ele olhou para mim, foi dentro do quarto, voltou, e ele nunca falou isso comigo, tá, gente? Você vai para a igreja sim, troca de roupa que a gente vai. Eu falei, eu não vou. Agora que eu não vou mesmo, você mandou em mim. Agora eu não vou não. Ele disse, você vai. Troquei de roupa, fomos para a igreja. Chego na igreja, a profeta da igreja está ministrando. E aí eu sentei no último banco, mas fiz bem rebelde mesmo, sabe, irmãos? Sentei lá atrás no último banco, fiquei assim. E ela começou a falar, e aí ela começou a falar o testemunho dela, para alguns que sabem. Aí eu, falei, você me trouxe aqui, Deus, para ficar falando na minha cabeça? Eu fiz tudo certinho até agora, só porque hoje eu dei mole? Eu não acredito. E Deus começou a falar comigo através dela. E aí ela falou assim, na pregação que ela foi no encontro com Deus, parecia que o pastor Álvaro estava dentro de uma sala só com ela, falando tudo que ela estava vivendo. E aí eu, no culto, parecia que eu estava na sala com ela e ela falando tudo que eu estava vivendo.
E aí eu comecei a chorar, eu falei, Deus, eu não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando nisso. Por que o Senhor está me fazendo passar por isso, Deus? Eu não quis nada disso, eu não tenho culpa de nada disso. E aí, logo depois ela chama para ministração e eu vou correndo lá para frente, recebi oração, fui renovada pelo Senhor. Voltei para casa, não pedi desculpas. Não pedi desculpas a ele. Mas voltei melhorzinha. Depois, né, eu falo, você tem razão. Mas desculpa, era difícil de sair. E aí, foram passando os dias, no outro culto nós fomos ministrados novamente. E aquilo trouxe um período esse período do Outubro Rosa, para mim, ele marca muito porque eu fui muito confrontada, mas também fui muito curada por Deus. Eu acredito que muitas mulheres que estiveram o ano passado nesse propósito também foram curadas pelo Senhor. E aí, quando nós fomos nos tornando membros da igreja, né? Nós fomos apresentados e o Senhor, Ele foi confirmando muitas coisas nos nossos corações, trazendo certeza a nós e ainda nós somos, né, estando em um lugar de cura em Deus. Pensamos várias vezes, passamos por situações, digo, irmãos, porque o processo de cura, ele não é rápido, ele é lento. Então, não se cobre neste processo. Quando essa mulher, ela age dessa forma, no período, aqui, no versículo 29, o profeta, ele fala para Geazi assim, vá com ela, cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. E se encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha meu bordão no rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Ainda assim, ela não decretou a morte. Eu tinha decretado a morte naquele período. Eu decepcionei muita gente. As poucas pessoas que eu compartilhei, de fato, no meu período mais difícil, no dia que eu saio de casa, quando eu volto, eu recebi algumas mensagens dizendo, eu lamento muito. Estou decepcionada. Em alguns momentos, se não todos eles, quando se trata de Cristo e obediência, nós vamos decepcionar pessoas. Eu entendo que algumas pessoas falam, mas é para a sua felicidade, eu quero ver você bem, eu não quero ver você mais triste. Eu entendia isso. Mas eu decepcionei pessoas. Mas para mim, o crucial era o que eu estava fazendo pela minha casa. Eu não estava largando mão dos meus filhos e do meu esposo. Eu não estava largando a mão daquilo que Deus me prometeu, sabe? Eu queria viver aquilo que o Senhor, Ele me prometeu. E assim como esta mulher, ela dizia, tão certo como vive o Senhor, eu não deixarei. Quando lendo essa mensagem, o Senhor palestrava muito ao meu coração, dizendo sobre isso. Você não os deixou. Você acreditou que seria possível. E eu fui, rompi. Estou vencendo todos os dias. Claro que alguns dias a gente perde. Mas a gente tenta todos os dias estar aos pés de Jesus, buscando Ele. E acreditando que Ele pode fazer a restauração que nós almejamos. E
essa palavra aqui na parte do cingir os lombos, eu fui até o Dr. Google e eu olhei o significado. Cingir os lombos, naquela época, significa prepare-se, enfrente, vigie e coragem. E não sou super-heroína, mas quando eu vejo hoje, fazendo memória, como diz minhas amigas psicólogas, eu vejo o quanto eu fiz isso. O quanto eu tampei os ouvidos para as distrações, porque isso é importante no processo. Quando você tem um foco, quando você tem uma meta, não tem como você passar num concurso sem estudar um dia, estudando um dia só. Você tem que ter um foco. Não tem como você almejar algo novo no seu trabalho sem que você só busque um dia. Você tem que buscar mais vezes aquilo. Você tem que fazer daquilo um motivo de sua oração. E assim eu fiz com a minha casa. Eu falei, Deus, eu não aceito o inimigo gargalhando da minha cara. Eu preciso viver algo novo, uma restauração do Senhor sobre a minha família. Eu quero isso. E quando a sua vontade se coincide com a de Deus, tudo fica perfeito, sabe? Eu não estou aqui dizendo que você tem que suportar tantas coisas, mas eu estou dizendo que com Deus é mais fácil suportar as coisas e vencê-las no nome dEle. Eu escrevi aqui rapidamente que o bordão também era quando Eliseu fala a Geazi, coloque o bordão sobre o rosto do menino. O bordão significa o auxílio de Deus, o acompanhamento de Deus em todo o trajeto. Deus estaria com aquela mulher e com o filho dela, mesmo ela não falando que ele tinha falecido. E eu escrevi algo aqui. Quantas vezes agimos ao contrário do que essa mulher fez? Aprendemos com a sunamita a não decretar a morte onde ainda não existe um ponto final. Ela tinha certeza a quem ela pertencia. E tinha uma profecia liberada sobre a casa dela. Se você tem uma profecia liberada sobre a sua casa, tome posse disso. Eu sei que muitas vezes o inimigo vai lançar coisas nas nossas mentes dizendo que a gente não é bom o suficiente para receber aquilo. Vai nos fazer desistir. Mas essa mulher não. Ela acreditou na palavra que foi liberada sobre a casa dela. E o Senhor a fez valer aquela palavra. Quando ele morre, ela vai atrás de quem? Do profeta. Ela não sai procurando amigos, ela não sai chorando com ninguém, se lamentando ninguém. E aí quando o Geazi vem até ela, ela fala o quê? Vai tudo bem. Essa é uma mulher muito resolvida em Deus. Cheia de autoridade em Deus, sabendo quem ela pertence, com uma identidade muito resolvida. Nós, como servos, filhos de Deus, a quem Ele diz tantas vezes na Bíblia, quem nós somos para Ele, precisamos também nos colocar neste lugar de quem eu pertenço. Se eu pertenço a Ele, acabou. Isso é o suficiente para mim. As coisas vão vir, as lutas vão vir, mas nada será. As coisas, na verdade, serão pequenas diante da grandeza do nosso Deus. E eu profetizo em nome de Jesus, sobre a sua casa e sobre a sua família, que você vai viver o novo de Deus. Mais um pedaço que eu escrevi aqui, porque eu não ia conseguir gravar. Mas é algo muito profundo para mim.
Não emita decretos que você não deseja que se tornem sentenças finais. Quando a sunamita vê o filho falecer no seu colo, a primeira coisa que ela faz não é noticiar o falecimento, mas prepara a jumenta para ir até o profeta. No caminho, ao ser questionada por Geazi, ela diz que estava tudo bem. A mulher afirma: está tudo bem, mesmo após tê-lo perdido. A mulher não era fia ou extraordinariamente forte, mas era alguém que já havia recebido em sua casa o espírito da profecia. E no meio do caminho, a sunamita se recusa a declarar uma notícia de morte, crendo que a morte não seria a sua sentença final. Quando chega diante do profeta, se lança aos pés, revela a amargura da sua alma, mas ainda assim não emite decreto de falecimento. O profeta vai até o menino ressuscita de fato, estava morto, mas a morte não era a sua sentença final. E eu digo para vocês nesta noite, o inimigo da nossa alma deseja que a nossa boca profira a morte e um ponto final. Mas Deus diz: eu tenho vida, e quem decreta o ponto final sou eu. Não há ninguém, não é você quem manda na situação, quem manda é o Senhor. E nessa noite eu te convido a emprestar a sua boca a Deus. E profetize sobre a sua casa, que os seus olhos podem ver o fim, mas a sentença final vem de Deus. Se Deus decidir intervir, até o noticiário mais honesto se torna uma fake news. Porque Ele tem poder para tomar os mais temidos decretos, nada mais, nada menos do que meras palavras. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta hora. E existe um louvor que foi o meu louvor desse processo. Eu disse que parecia que esses cantores tinham escrito para mim.